ele é um sentimento natural do ser humano. Ele é dos sentimentos primários do bebê, né? A raiva. A raiva é um dos. Então, a gente não pode olhar a raiva da criança como algo negativo. A gente tem que olhar a raiva da criança como algo a se observar, tá? Ela está expressando algo que ela ficou frustrada, que ela não gostou, e aí ela emite esse sentimento para fora, tá? Que nós adultos costumamos engolir, né? Muitos, ou a gente agride ou a gente engole. A criança, os pequenos, né? Os pequenos ainda não sabem engolir, então eles põem para fora, tá? A raiva. Então, ok. E quando eles têm essa raiva, às vezes eles se arrependem, tá? Então muitas vezes eles expressam a raiva e depois se arrependem. Normalmente eles se arrependem quando tem punição, tá? Quando existe alguém que chame a atenção deles, não faça isso, a gente faz esse tipo de punição, eles tendem a se arrepender, pedir desculpa, fazer aquele comportamento tão fofo que a gente gosta, né? Ele pode tá ou não associado a comportamentos agressivos. Como assim, Leila? A gente costuma associar que se a criança tem um comportamento, se a criança está com raiva, ela tem um comportamento agressivo. E nem sempre. Agora, comportamento agressivo sempre tem raiva? Também nem sempre. E eu vou falar sobre isso. Mas na maioria das vezes tem raiva, ok? Então, nem sempre a raiva anda junto com comportamento agressivo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a criança está com raiva e ela não expressa a raiva, ela expressa a raiva, por exemplo, jogando um brinquedo no chão, tá? Então, ela ficou com raiva do brinquedo, ela não conseguiu resolver o brinquedo, ela joga no chão. Isso, muitas vezes, é considerado um comportamento agressivo, mas ele não foi, às vezes ele não é totalmente agressivo, às vezes ele está tentando entender aquele movimento, está tentando expressar aquilo porque ele não está conseguindo encaixar, por exemplo, um objeto, então ele joga, mas não que de fato ele está sendo totalmente agressivo. Então a gente tem que saber separar isso, tá certo? Outra coisa, quando a criança está com raiva, às vezes ela fala assim para você: eu não gosto de você, eu não gosto mais de você, né? Eu te odeio, né? E aí, quando ela fala isso no momento de raiva. Não necessariamente essa criança, ela tá te agredindo, ela é uma criança agressiva ou está tendo um comportamento agressivo. Ela só está expressando a raiva dela. Ela não sabe o que fazer para pôr para fora. E aí ela fala: não gosto de você, não gosto mais de você. É muito comum as crianças dizerem: eu não gosto mais de você, né? É uma forma de ela pôr para fora. O fato de ela falar não gosto de você não caracteriza a agressividade. E é isso que eu gostaria que vocês separassem bem. Porque o comportamento agressivo é uma coisa e falar para expressar as minhas emoções é outra. Às vezes a gente fala uma coisa sem pensar, não fala? A criança falou aquilo sem pensar no momento da emoção da raiva. Não significa que ela está sendo agressiva. Por isso que eu digo que não necessariamente ela é agressiva. Ela apenas verbalizou, ela botou para fora essa emoção da raiva, tá bom? Outra coisa é gesto. Às vezes ela faz um gesto que ela não gostou e que ela tá com raiva. E não necessariamente é agressivo. Qual seria o gesto? Por exemplo, ela mostrar a língua, né? Ela mostra a língua para você porque ela tá com raiva e de repente ela não tem esse mecanismo de ter um comportamento agressivo. Então o que ela faz? Ela mostra a língua para expressar a emoção dela. Não está nesse momento ela tendo um comportamento agressivo.